anunciaram a João, é justamente as coisas que antecedem o capítulo de número 7 de Lucas e o que acontece no capítulo de número 7 até o verso número 17, com a ressurreição do filho da viúva de Naim. Existia uma expectativa no coração de João Batista, que era aparentado de Jesus, da manifestação do Messias. Não se esqueça que foi o próprio João Batista que profetizou a respeito de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o próprio João Batista que, diante do Rio Jordão e de uma multidão, batizou Jesus. Os 5 capítulos das suas lamentações é Jeremias dobrando os joelhos, suplicando, chorando e rogando a Deus pela nação de Israel. Os dois foram colocados na balança e João Batista pesou mais. João Batista foi colocado na mesma balança que Ezequiel, o homem das visões, o homem que viu a personificação da glória de Deus em todos os seus estágios. O homem que teve uma visão clara de seres celestiais, que se eu e você víssemos, teríamos pavor e medo. Este homem viu a presença de Deus envolto em rodas de fogo, como descrito no capítulo 1. Ele viu a manifestação de querubins, ele viu a manifestação de serafins, ele viu a manifestação de arcanjos, as 3 principais categorias de seres celestiais que atuam por Deus nas regiões celestiais. E mesmo colocado na balança com João Batista pesou mais. Você não vê João Batista tendo uma visão da glória de Deus como Isaías teve. Você não vê João Batista rogando incessantemente como Jeremias fez. Você não vê João Batista transmitindo a mensagem gloriosa de uma visão poderosa de seres celestiais, quase que inimagináveis na nossa concepção humana, como Ezequiel teve. Mas você vê Jesus olhando para ele, para os seus discípulos e dizendo: diante de todo o quadro, este foi o maior dos profetas. Agora entenda e compreenda uma coisa. Talvez você já tenha se situado quem foi João Batista. Talvez você já tenha entendido a importância do ministério de João Batista. Agora, é dado-nos entender uma coisa. Primeiro, no seu momento de crise, João Batista teve dúvidas. Nós somos constantemente instigados e ensinados a andar pela fé, a se mover pela fé, a viver pela fé, a pregar pela fé, a fazer a obra de Deus pela fé. E a fé, como já tenho dito ao longo de alguns anos aqui, é o firme fundamento das coisas que não se vêem e a certeza das coisas que se esperam. Por algumas vezes reiteradas, eu disse que no coração aonde habita a dúvida ou o medo, a fé não pode triunfar. Falando então de João Batista em um momento de dúvida, é falar da vida de um homem cuja sua fé foi, de certa forma, abalada. Ele está em um cárcere, sem contato com o mundo exterior. Viveu experiências extraordinárias de ter sido emissário de Deus para anunciar a vinda do Messias, tendo a honra de ter batizado o próprio mestre. Pastor nenhum do século que nós vivemos, pastor Rinaldo, teve essa honra que João Batista teve, de ter o Messias em seus braços e mergulhar nas águas do Rio Jordão, de ouvir a voz de Deus rasgando o céu de forma clara, testemunhando a respeito do seu filho.
Nenhum de nós tivemos essa experiência, e muitos profetas, muitos pastores que nos antecederam tiveram essa experiência. Mas no momento de crise e de dificuldade, eu não sei o porquê, mas ao receber a notícia do que está acontecendo lá fora, dentro do cárcere, João Batista fala aos seus discípulos e diz: ó, eu quero que todos que vocês vão até Jesus e perguntem a ele se é ele o que haveria de vir, ou se nós deveremos esperar por outro. Perceba que a forma com a qual João Batista se expressa é ele ou devemos esperar outro, logo denota dúvida. Sim ou não? Percebemos que João Batista, dentro do cárcere, está em dúvida. Só que ele está em dúvida até mesmo de uma profecia que o próprio João Batista proferiu. Porque foi ele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O que eu quero lhe dizer nessa noite é que momentos de crise espiritual alcançam pequenos homens, pequenas mulheres, mas também grandes homens e grandes mulheres de Deus. Momentos de dúvidas na nossa vida não é uma exceção. Grandes homens da Bíblia passaram por isso. O maior profeta do Antigo Testamento, mesmo tendo sido este próprio o profeta a reconhecer a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diante de um momento de crise, a dúvida bateu no seu coração. E o pior é que a crise veio justamente quando ele ouve falar a respeito do que está acontecendo lá fora. Quando ele ouve falar do que tudo aquilo a respeito do qual ele profetiza acontece, ele começa então com um temor santo e divino, com um temor espiritual não divino, mas santo, a temer por aquilo que ele falou, e no seu coração cogitar: será que é Jesus? Ou será que nós deveremos esperar outro? A dúvida não é acerca do Messias. A dúvida é acerca do elemento que precederia o Messias. Porque quando ele ouve falar a respeito dos milagres que Jesus está realizando, ele olha para dentro de si. E quando ele olha para dentro de si, impotente, dentro de um cárcere, possivelmente ele cogita: talvez eu não seja a voz. Quem seja a voz é Jesus, que está operando milagres, e talvez o Messias virá depois. Olha a dúvida que ele coloca: és tu ou nós deveremos esperar outro? Irmãos, o fato pelo qual você passar por um momento de dúvida, você passar por um momento de crise, você passar por um momento de inércia, você passar por um momento de dificuldade na tua vida espiritual, na tua vida ministerial, não irá anular o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Aleluia! Oh, glória! Não é porque alguém está fazendo mais do que você, não é porque alguém está alcançando mais do que você, não é porque alguém está profetizando mais do que você, não é porque alguém está curando mais do que você, não é porque alguém está indo além do que você, que Deus não te escolheu, que Deus não te separou, que Deus não te levantou, que Deus não te escolheu, te trouxe para perto, e que Deus não tenha um chamado, um propósito na tua vida e através da sua vida. Não é porque você
fazendo algo que você agora não pode fazer, de que alguém está conquistando algo de que você agora não pode conquistar, de que alguém está ampliando algo que você não pode ampliar, de que alguém está se dedicando em algo que você não pode se dedicar. Não significa que acabou, não significa que é um ponto final, não significa que você estava errado, não significa que tudo aquilo que você fez até hoje não valeu nada diante de Deus. Perceba que o que João Batista está preocupado és tu que deveria vir, ou nós deveremos esperar outro? Porque se deveria esperar outro, logo que João Batista estava fazendo, parece que era em vão, porque o caminho deveria ter sido aberto então por Jesus. Seria isso? Não, de forma nenhuma. Jesus então chama os discípulos de João Batista e lhe fala uma coisa: olha, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os mortos estão ressuscitando, e aos pobres é anunciado o reino de Deus, porque o reino de Deus se manifesta pelo que nós vemos e pelo que nós ouvimos. É por isso que Jesus está falando: vejam e ouçam. O reino de Deus não é só configurado naquilo que nós ouvimos, ele é um reino prático. O reino de Deus não é configurado só naquilo que nós vemos, ele é um reino pedagógico de ensino. Nós precisamos ouvir, nós ouvimos, mas também vemos o seu resultado. O que Jesus está querendo dizer para João Batista com essa mensagem é: você profetizou, você anunciou, você é a voz que clama no deserto, ô João Batista, e tudo aquilo que você profetizou está acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Os cegos estão vendo. Ei, discípulos de João Batista, eu quero falar para vocês o que é o reino de Deus. Eu quero demonstrar para vocês o que é o reino de Deus. Porque para nós vivermos o reino de Deus, nós temos que primeiro saber o que é ele. Porque tem gente que lê a Bíblia, mas ainda não sabe. Tem alguma pessoa que você perguntar assim: não, o que é o reino de Deus? Não, o reino de Deus é o reino de Deus. E pronto. Mas explicar talvez biblicamente de uma forma mais clara não vai compreender. E é justamente o que Jesus está fazendo aqui. Jesus falou que o reino de Deus ele não é comida e nem bebida. Não são coisas materiais. O reino de Deus se manifesta de algumas formas. Através da mensagem que é liberada e anunciada dos evangelhos aos pobres a respeito do evangelho. E a palavra evangelho significa boa nova. Por que se fala a respeito do anúncio aos pobres? Porque o evangelho, que é uma boa nova, que é anunciado a estes pobres, as pessoas pensam que evangelho é só, mas a mensagem do evangelho é só que você tem que ser salvo. Não, irmãos. A mensagem do evangelho é o socorro de Deus àquele que precisa, o socorro de Deus àquele que precisa de salvação, o socorro de Deus àquele que precisa de uma cura, o socorro de Deus àquele que precisa de conforto, o socorro de Deus àquele que precisa de socorro, o socorro de Deus àquele que precisa ser levantado, o socorro de Deus àquele que está endividado, o socorro de Deus àquele que está aprisionado, o socorro de Deus àquele que necessita desse socorro. É uma boa nova, porque dentro do contexto que Jesus morou e viveu, os pobres eram a classe mais baixa, desesperada e também desprezada da Galileia. É por isso que Jesus olha para os discípulos de João Batista e diz: aos pobres é anunciado o evangelho. O que ele está dizendo é: todo aquele que precisa de um socorro, todo aquele que precisa de uma ajuda, todo aquele que precisa ouvir uma palavra vinda de Deus,
sendo alcançados, eles estão sendo alcançados nas suas necessidades. Se é a família, vai ter pão na mesa no nome de Jesus. Se é endividamento, vai ter porta aberta para trabalhar, para exercer o seu ofício, para quitar suas dívidas e para viver de forma digna. Se alguém que está perdido nas drogas, no vício ou em qualquer outro meio, tem palavra de Deus para libertar, tem evangelho e esperança no céu para mudar o quadro daqueles que precisam. O reino de Deus é essa mensagem. O reino de Deus é o poder de Deus atuando através da sua igreja. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Isto não é uma figura de linguagem, isso aqui é literal. No reino de Deus ainda tem a manifestação do poder dele para curar pessoas que diante da sociedade e da medicina são incuráveis. Muitas vezes nós vivemos uma vida confortável na fé, irmãos. Muitas vezes nós vivemos uma vida confortável na igreja, vindo para o culto, participando dos eventos e das festividades, nos alegrando em espírito e muitas vezes até renovando a nossa fé. Mas muitas vezes nós desprezamos que o Senhor enviou a sua igreja ao mundo no poder do Espírito Santo, para que através da pregação do Evangelho e da oração com fé, milagres e sinais acontecessem. Aleluia! Ele está olhando e está dizendo: João Batista, pode até ter alguém indo e procurar um consultor médico, mas antes disso a gente olha para Jesus curar, porque a gente entende que Jesus ainda cura, mas Jesus ainda levanta, Jesus ainda purifica, Jesus ainda tem a solução, ainda arranca a gente da UTI, ainda tira alguém do leito da morte, ainda livra alguém das garras do inferno, da morte e da vida. Aleluia! Oh, glória! Deus maravilhoso. Os discípulos de João, venham cá, os cegos veem. Glória a Deus. Deixa eu parafrasear, os mudos falam. Os aidéticos estão recebendo cura. Os cancerígenos estão recebendo cura. Amém, Jesus. Aleluia. Os que estavam com uma sentença de morte em uma UTI estão saindo de lá com vida, respirando para adorar e exaltar o nome do Senhor. O poder de Deus manifesta no seu reino através da pregação do Evangelho e da oração com fé. Essa é a mensagem. E os discípulos retornam e vão até João Batista para trazer uma mensagem para João Batista. A mensagem que chega ao coração do profeta, cuja fé oscilou, cuja dúvida talvez tenha pairado, é justamente essa. Você está com dúvida? Você está tendo alguma crise, alguma dúvida, algum momento de desânimo? Olha, os cegos estão vendo. Amém, Deus. Aleluia. Você está aqui dentro deste cárcere, não está contemplando isso, mas em algum lugar o Senhor está usando os discípulos de Cristo, estão usando Ele também, e cegos estão vendo. Amém. Mudos estão falando, surdos estão ouvindo, pessoas estão sendo curadas, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém. O conforto chega ao cárcere onde o profeta está, e o testemunho por si só não gera fé. O testemunho das obras de Cristo
dos milagres que acontecem, das provisões que chegam, não gera fé, porque a fé ela é gerada pela palavra de Deus. Mas os testemunhos, eles geram um renovo na nossa alma. Não é preciso acender uma fogueira, porque tendo em consideração que o fogo é a fé, quem acende a fogueira é a palavra. Mas de vez em quando você joga uma gasolina, que é o testemunho, para poder aumentar o nível desse fogo que é a fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João Batista ouve, a mensagem vem de consolo, no momento em que ele não pode fazer nada. Deixa eu repetir de novo. A mensagem chega ao cárcere para trazer conforto e consolo, no momento em que João Batista, pelo reino de Deus, não pode fazer nada. Porque Jesus se importa com você, independente daquilo que você produza. No reino humano, você vale pelo que você produz. No reino de Deus, você vale pelo que você é. E o valor que você tem lhe incentiva e lhe impulsiona a produzir para o reino de Deus. No momento de crise, no momento de dificuldade, no momento do start ministerial, aí vem Jesus trazendo uma palavra de conforto ao João Batista e dizendo: as coisas estão acontecendo, você não está fazendo nada agora, mas o seu papel lá atrás está repercutindo hoje. Glória a Deus, aleluia. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Jesus agora volta a sua atenção para os seus discípulos. E aqui eu estou caminhando para encerrar a mensagem. Jesus vai descrever um pouco João Batista para os seus discípulos. Vai falar sobre quem ele era, o que as pessoas viam nele. Ele era uma cana agitada pelo vento. O que ele era? Um homem que andava vestido de pele, de pelos de camelo, a semelhança do profeta Elias. O que Jesus fala? Os nobres vestem roupas finas. O que Jesus está dizendo a respeito de João Batista é que, humanamente falando, as pessoas não iam lá para ver os seus atributos sociais, financeiros ou familiares. As pessoas não iam lá para ver uma curiosidade abstrata, uma cana aleatoriamente balançada pelo vento. As pessoas não iam lá para ver um homem vestido de forma diferente, extravagante, de pele de camelo. Não era isso que as pessoas viam em João Batista. Sabe o que as pessoas viam em João Batista? Para sair de Jerusalém e ir aos desertos ouvir? Viam Deus. E viam um homem comprometido com um dever pessoal de transmitir uma mensagem que ele recebeu do céu. João Batista estava intimamente comprometido com Deus. O comprometimento dele ia muito além das convenções naturais humanas, das coisas palpáveis e visíveis. Um comprometimento profundo e real com quem ele nutria um relacionamento. Ele estava servindo a Deus. Aleluia. E quem serve a Deus não trabalha em vão.
quem serve a Deus não trabalha de forma aleatória. E quem serve a Deus não trabalha por trabalhar. Quem serve a Deus está depositando semente no céu. Quem serve a Deus está se envolvendo com coisas que transpassam, que estão além das coisas naturais. Quem serve a Deus não está preocupado com consolo humano ou com coisas naturais que lhe podem ser oferecidas. Status é nada diante do comprometimento de alguém com Deus de toda glória, com Deus de todo o poder, com Deus de toda majestade. O maior tesouro que existe na tua vida é Deus. O maior tesouro que existe no teu ministério é Deus. O maior tesouro que existe, meu amado e querido, na tua trajetória tem que ser Deus. Olhe para Ele, se firme nele, se apegue a Ele, viva para Ele, se envolva com Ele. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Viva para a glória dele, viva para o louvor do nome dele, viva para a expansão do reino dele, viva para transmitir o evangelho que é as boas novas dele. Aleluia, aleluia. O que vocês estão vendo? Um profeta? Sim. Olha o que Jesus fala. Muito mais do que profeta. Você não está entendendo, irmão? Quando você estuda Pentateuco, quando você estuda a teologia do Antigo Testamento, você vai estudar as posições hierárquicas que eram ocupadas no Antigo Testamento. Dentre estas posições, 4 se destacam. E uma foi uma posição passageira. Você vai ver a posição dos juízes, que foi transitória. Você vai ver a posição do sacerdote. Você vai ver a posição do rei. E você vai ver a posição do profeta. Sacerdote, a maior autoridade eclesiástica. Rei, a maior autoridade governamental. Mas o profeta é a maior autoridade espiritual. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês viram o profeta? A maior autoridade espiritual, eu vos digo, João Batista era mais do que o profeta. Porque esse cargo só está relacionado aqui na terra. Jesus estava falando com alguém que tinha contato com a eternidade. Então olhe para quem está ao seu lado e diga assim: independente de como você serve a Deus, o seu relacionamento com Ele tem que estar acima de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus vai dizer: Ele veio preparar o caminho. Glória a Deus. Amém. Já estou encerrando. Você sabe quem eram os preparadores de caminho? No casamento de Caio, o rei, o homem que vinha ao encontro da noiva.
Hoje a gente vê diferente, o noivo fica parado no altar e a noiva vem. Casamento judaico era a noiva que esperava, o noivo vinha no encontro dela. Vinham os arautos na frente do noivo, muitas vezes tocando trombetas, acordar a população e anunciando, dizendo: o noivo vem. Quando o noivo não era um príncipe, um rei, era uma pessoa comum, a função de ir à frente do rei, de ir à frente do noivo, anunciando a sua chegada, era do melhor amigo, ou dos melhores amigos, os amigos mais íntimos do noivo. E o que eles fariam? Eles estavam preparando o caminho. É por isso que quando Jesus está com os discípulos reunidos, falando com eles e dizendo: se eu dou uma ordem para vocês, vocês fazem, vocês são os servos. Mas agora, vocês não são apenas servos. Aleluia, Jesus. Vocês são muito mais do que servos. Porque o servo tem uma finalidade de ouvir e obedecer a ordem do seu Senhor. Mas ele não comunga de amizade. O que Jesus está dizendo é: vocês são os meus amigos mais próximos. Aleluia, Jesus. É por isso que Jesus está dizendo que na categoria de profeta não teve um maior que João Batista, porque foi ele que preparou o caminho, porque ele era muito mais do que profeta, ele era amigo de Deus.